Boa noite. Hoje a temática do culto está orbitando, em volta do tema graça, da bondade de Deus. Interessante que Paulo, quando fala aos Efésios, ele diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. A gente tem sempre frisado aqui, bondade e benignidade, conquanto pareçam ser a mesma coisa, elas têm uma pequena diferença. Bondade tem a ver com quem Deus é, benignidade tem a ver com o que Deus faz. Então, muitas vezes, a gente fica perplexo com algumas situações nas nossas vidas. A gente fica pensando, poxa, Deus é bom, mas eu estou passando por tanta dificuldade, eu estou enfrentando tantas lutas, aquela resposta que eu preciso tanto receber ainda não chegou. Mas veja, Deus é imutável, Ele fala lá, através do profeta Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Então Deus não muda, Deus é bom, e a gente até cantou uma música hoje que eu não conhecia, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Isso virou quase que um mantra, muita gente fala isso, mas sem pensar na verdade dessa expressão. Deus é bom o tempo todo, porque Ele não muda. Algumas vezes Ele ainda não manifestou a sua benignidade, Ele ainda não fez aquilo que nós esperamos ou precisamos que Ele faça em determinada situação de nossa vida. Algumas vezes a resposta ainda não chegou. Então, ainda que a benignidade não tenha se manifestado, a bondade de Deus permanece porque Ele não muda. Então, em momentos de aflição, de angústia, de perplexidade, de dúvidas, seja lá o que for que você esteja vivendo neste momento da sua vida, lembre-se, Deus é bom. E por ser bom, Ele manifesta graça, e a gente já pensou, e a gente fala muito sobre isso, graça é favor imerecido, mas veja, graça é uma expressão interessante, porque ela pode ser aplicada de várias maneiras. Acredito que eu já tenha dito isso para os irmãos também. Por exemplo, uma bailarina, ela executa os seus movimentos com graça, ela treina muito, ela ensaia muito, e a gente fica olhando e fala, poxa, que bonito, mas aquilo custa horas, de suor, de ensaio, de treinos, para ter toda aquela leveza, aquela graça, não é isso? Então, a bailarina executa o seu movimento com graça. A gente não diz porque a gente não tem aqui, mas os países, por exemplo, que têm reis e rainhas, na Inglaterra, diz que quando a rainha comparece a um evento, ela confere graça a este evento. Então, graça pode significar graciosidade, movimentos esteticamente belos. Graça pode significar importância ou dignidade, no caso da rainha, ela confere importância àqueles eventos aos quais comparece, mas quando a Bíblia fala de graça, ela fala de favor imerecido, mas é mais do que favor imerecido, não é simplesmente nos dar algo que não merecíamos. Deus vai além, porque é como se eu tivesse feito algo para ferir profundamente a Rebeca, e a magoei, e a ofendi profundamente. Eu não apenas ignorei a Rebeca, eu não apenas não tenho nenhum relacionamento com ela, não, o meu relacionamento com ela é de ofensa, é de agressão, é de prejudicá-la, e ainda assim ela estende a mão para mim. É isso que Deus faz conosco, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores, o pecado, ele fere a santidade de Deus, fere no sentido de ofender, porque Deus é santo, santo, santo. O profeta Abacuque diz, ó Deus, Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Deus não pode coabitar com o pecado, Ele não concorda com o pecado não pode subsistir na presença dEle, mas a sua graça, e nós somos pecadores e o ofendemos com as nossas atitudes, com a incredulidade, com o desprezo, com a zombaria, seja lá com o que for, com o duvidar de Deus, muitas vezes que Deus vai fazer ou que Deus vai cuidar de nós, ainda assim, apesar de termos ofendido tantas vezes, Ele estende a mão para nós. Isto é graça. E eu quero convidar você nesta noite a ler um texto comigo que vai falar de graça. Olha que coisa. O pessoal da Ajusa não sabia quando preparou que eu ia falar sobre graça, mas Deus já sabia. Então, Ele preparou todas as coisas sem que nós soubéssemos que Ele estava fazendo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, já está ali, Esse pessoal é eficiência total, muito bom. Lucas capítulo 7, nós vamos ler os versículos de 41 a 43. 3 versículos apenas, são palavras de Jesus, quando Ele diz assim, um certo credor
tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Algumas traduções dizem denários. Ok? E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Até aqui a palavra de Deus, vamos apenas contextualizar a história para você. Jesus Cristo está na casa de um fariseu chamado Simão, não é Simão Pedro. Muitas vezes Jesus chama, porque o nome de Pedro era Simão. E aí Jesus põe nele o nome de Pedro, é uma pedra, uma rocha. O nome original dele é Simão. Algumas vezes Jesus chama Pedro de Simão, mas aqui não é Simão Pedro. É um fariseu na casa de quem Jesus está. Ele é convidado para ir lá e Jesus vai, aceita aquele convite. Ele está lá naquele banquete, naquela refeição, junto com o fariseu e com uma série de convidados. Neste ínterim, neste momento, entra uma mulher que a Bíblia diz apenas que era uma mulher pecadora. Essa expressão mulher pecadora significa que ela era uma mulher de vida imoral. E, na verdade, não precisa nem, Lucas não se dá nem ao trabalho de identificar exatamente quem é esta mulher. E as pessoas, olha, é interessante que o próprio Simão, quando ela chega lá, ela começa a chorar, e a gente precisa entender, eu gostaria que você visualizasse, porque quando eu era mais novo, se eu fosse mais novo ainda, eu ia mostrar para os irmãos aqui como é que eram as refeições naquela época. Hoje eu não faço mais isso, porque depois para levantar é mais difícil. Mas veja, o que acontece é que a gente pensa numa refeição, até o quadro que Leonardo da Vinci pintou da ceia, mostra uma mesa e as pessoas sentadas ao redor da mesa, mas não era assim. A mesa era uma mesa muito baixa, então as pessoas ficavam deitadas de lado no chão, reclinadas, geralmente sobre o seu braço esquerdo, com a mão direita livre, e elas iam pegando o alimento da mesa e iam comendo. A mesa estava aqui, as pessoas ficavam deitadas com os pés para lá. Por que com os pés para lá? Porque as pessoas usavam sandálias naquela época. Não tinha tênis, não tinha sapato, não tinha calçado fechado. Eram sandálias feitas de tiras de couro, e as estradas não eram asfaltadas. Elas não moravam no Rio de Janeiro, onde o asfalto é maravilhoso e não tem buracos. Não é nada disso. Elas moravam numa cidade, num lugar onde as terras, onde as estradas eram de terra, eram estradas poeirentas. Eu até já expliquei para os irmãos quando Jesus fala, aquele que já se lavou não precisa lavar novamente, a não ser os pés. Por quê? Porque eu ia na casa da Rani, e eu saía daqui, e eu ia andando, eu tomava o meu banho, mas ao chegar lá, as estradas eram poeirentas e os meus pés já estavam sujos, já estavam empoeirados. Então, ao chegar lá, eu, na hora de participar da refeição, ficava reclinado, e isso fazia com que as pessoas ficassem muito próximas. Quando fala que João se reclinou sobre o peito de Jesus, não é que ele estava sentado ali na cadeira e falou, Jesus, não é isso. É que ele estava ao lado de Jesus, e ele se reclina para ouvir bem o que Jesus vai falar. As pessoas, às vezes, romantizam, eu queria me reclinar ao peito de Jesus. Não foi isso. É porque ele estava sentado ao lado. E os pés ficavam para o lado de fora, porque eles estavam sujos, empoeirados. É aí que entra aquela mulher, começa a chorar, e ela derrama ali um frasco, está aqui no versículo 38, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Olha que coisa interessante, esta mulher, ela entra chorando, ela vai prestar uma homenagem a Jesus Cristo, e aí então ela começa a derramar as suas lágrimas ali, as lágrimas vão caindo sobre os pés de Jesus. Ela não é uma convidada, ela invade esta refeição, ela entra sem ser chamada, porque ela quer estar próxima de Jesus. E aí então ela vai passando um unguento, esfregando e secando os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Não era algo comum, as mulheres não usavam os cabelos soltos, as mulheres usavam sempre os cabelos presos, a não ser as mulheres que viviam na prostituição. Então a gente pode perceber quem era esta mulher, o tipo de vida que ela levava. E é interessante que Simão, o fariseu, no versículo 39, falava consigo dizendo, se este for a profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Esta mulher era só referida assim, é aquela mulher, e todo mundo sabia quem era. E aí, então, Jesus Cristo diz, Simão, eu vou te falar uma coisa. E ele fala, diz, mestre. Então, Jesus conta essa história. Geralmente, esse texto é voltado mais para a questão da mulher,
do que ela fez, de quem ela era, da vida que ela viveu e da vida que ela encontra em Jesus Cristo. Mas não é disso que eu quero falar, porque essa mulher, Jesus Cristo, ele era mestre em contar histórias com um final diferente daquilo que a gente imaginava. A gente viu isso na semana passada, na questão do filho pródigo, né? E Jesus Cristo sempre confundia a sua audiência. Mas esta mulher, quando Jesus Cristo conta a história, e Jesus Cristo vai ensinar 3 coisas importantes para Simão. Ele vai ensinar quem era o verdadeiro hóspede, ele vai ensinar quem é o verdadeiro pecador, e vai ensinar quem é o verdadeiro salvador. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Eu estou só contextualizando você, porque é neste momento que Jesus Cristo conta esta parábola. Ele disse, mais uma vez, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outros 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele é quem mais perdoou, e ele lhe disse, julgaste bem. Então eu quero pensar nesta noite com você, exatamente a respeito destes 2 devedores. Porque Jesus não fala quem eles eram, que tipo de vida viviam, não fala se eram fariseus ou não fala por que eles deviam, é isso? Não fala o que levou aqueles 2 homens a estarem em dívida com um certo credor. O fato é que Jesus Cristo diz que 2 homens eram devedores a um terceiro. E um devia 500 dinheiros, devia uma quantia muito grande, e outro devia 50. Na verdade, dinheiro ou denário, em algumas traduções, né, era o equivalente a um dia de trabalho. Então, veja, um devia cerca de 50 dias de trabalho. Era uma dívida considerada até razoavelmente pequena, pouco mais de um mês, quase 2 meses de trabalho. E outro devia 500, isso é mais de um ano, né, 1 ano e meio, talvez um pouco mais de 1 ano e meio de salário, já era uma dívida grande. A questão é que estes homens eram semelhantes em alguns aspectos. Eles eram semelhantes porque os 2 eram devedores. Eles eram semelhantes porque eles deviam ao mesmo credor. Eles eram semelhantes porque eles não tinham como pagar. Eles eram semelhantes porque ambos foram perdoados da mesma forma. E aí Jesus Cristo, então, ele vai colocar para nós algumas questões interessantes. Ele vai dizer que a graça alcançou a vida daqueles devedores. E veja, a gente viu, graça é favor imerecido. Graça é algo que nos alcança quando nós não temos condições por nós mesmos de alcançar. Não existe nada que nós possamos fazer para alcançar a graça. Né? A gente fala, alcancei uma graça. Na verdade, foi a graça que nos alcançou. Né? Encontrei Jesus. Não, eu não encontrei Jesus, porque Jesus nunca esteve perdido. Quem estava perdido era eu. Então, Jesus quem me encontrou. É essa a colocação que nós precisamos entender para entender o contexto. Porque, para pensar nestes homens falidos, eu quero pensar com você em 3 pontos interessantes. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você a respeito da tentação comum aos falidos. Depois eu quero pensar com você a respeito do perdão gratuito oferecido aos falidos. E, em terceiro lugar, o que fazer. Então, sem me demorar muito, eu quero ser muito direto nesta noite. Em primeiro lugar, quais são as tentações que são comuns àqueles que estão falidos? Em primeiro lugar, um falido geralmente quer esquecer o seu estado de falência. Estava assistindo um filme outro dia, e um filme boba beça, não cheguei nem ao final, mas era uma família que tinha uma situação financeira muito boa, né, uma casa imensa, uma casa de milhões, e vários carros na garagem. E quando começa o filme, tinha lá um SUV desses grandes, tinha uma Mercedes conversível, tinha um outro carro lá, tinha o carro do motorista que levava os filhos para o colégio, vários carros dentro de uma garagem. Interessante. Eles tinham uma piscina imensa, que com aquele negócio que fica borbulhando dentro da piscina, o meu nome é aquilo? Jacuzzi. Né? Dentro da piscina tinha uma jacuzzi, ficava ali, era muito dinheiro. E eles viviam uma vida de muito conforto financeiro. Mas por algumas aplicações ruins, o pai foi à falência. Mas o fato é que ele não conta isso para a sua família. E a sua situação vai ficando cada vez mais apertada, cada vez ele começa a receber ligações dos seus credores e dos bancos e dos investidores, enfim, ele é um consultor financeiro de alguma coisa, e aquelas pessoas que acreditaram nas suas orientações começam a cobrá-lo, mas ele não compartilha isso com ninguém. E ele continua vivendo a sua vida como se tivesse tudo normal.
ele continua dando todo o dinheiro que os filhos pedem, ele continua deixando a mulher comprar as joias que ela quer, a mulher disse que queria viajar para Paris para não sei o que, ele mandou a mulher para lá, e a sua situação vai ficando cada vez mais difícil, porque ele não quer encarar a sua situação. Geralmente as pessoas, quando entram em falência, sejam elas muito ricas ou não, quando a situação aperta, é uma tentação comum não querer encarar esta realidade. Porque, não sei, talvez pelo fato de nós vivermos numa sociedade que fala muito que nós precisamos ter e conquistar coisas, porque é isso que vai nos caracterizar como seres humanos bons ou ruins, né? E uma falência talvez faça com que as pessoas comecem a olhar para mim de forma diferente, vão achar que eu não sou competente, vão achar que eu não sou capaz, não sei. O fato é que, geralmente, as pessoas que entram em falência, elas não querem encarar a sua realidade, elas preferem esquecer o seu estado. Na vida espiritual não é diferente. Quando você conversa com as pessoas e você fala a respeito do amor de Deus, muitas vezes elas dizem, sim, isso é muito bom. Quando nós falamos que Deus cuida de nós e que Ele tem poder para restaurar situações ou relacionamentos, as pessoas geralmente dizem, sim, isso é muito bom, ore por mim na sua igreja. Mas quando você começa a falar a respeito da culpa que elas têm, a respeito do pecado que cada um de nós temos, a respeito da nossa posição de pecadores diante de um Deus que é santo, 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 então geralmente elas não querem ouvir falar nisso. Não tenho culpa de nada, não vem você falando comigo disso, porque elas não querem encarar a real situação. Elas estão falidas espiritualmente, elas estão quebradas espiritualmente, elas não têm nada que as qualifique diante de Deus, mas elas querem ignorar este fato. Uma outra tentação comum àqueles que estão falidos é que eles querem assumir uma falsa postura de prosperidade. E no filme, que eu repito, não vou nem dizer o nome para os irmãos para não despertar a curiosidade, o filme é muito ruim, não terminei de ver o filme, falei, nem chega, já deu para ver que não serve, mas o fato é que aquele homem, ele começa, quanto mais a situação dele ficava difícil, mais ele gastava, mais ele comprava joias e coisas para mostrar uma prosperidade que ele não tinha mais. Ele reunia os seus amigos ricos também, e fazia grandes festas, com muita comida, com muita bebida, para mostrar que estava tudo bem. E este é um mal da nossa sociedade. Antigamente as pessoas eram julgadas por aquilo que elas eram, depois elas passaram a ser julgadas por aquilo que elas têm, e hoje as pessoas são julgadas por aquilo que elas aparentam ser. Elas querem mostrar algo que não são, e as redes sociais estão aí. Todo mundo na rede social está rindo, está feliz, ninguém tem problema, ninguém posta uma foto comendo rossofo, conhece rossofo? Arroz com ovo, coisa linda demais, ninguém bota lá comendo um prato de rossofo, rossofo, comida russa, rossofo, e bota lá e pá, aquele disco voador em cima do arroz, não, ninguém faz isso, as pessoas querem botar sempre alguma coisa, é interessante isso. Ninguém fala, não, eu fui em Araruama, igual eu vou, às vezes, Araruama visitar meu sogro e postar em Araruama, não, elas postam quando elas estão em Cancún, quando elas estão em qualquer outro lugar, porque elas querem sempre mostrar que tudo vai bem. E assim é também na vida espiritual. O pastor Fúvio citou isso aqui de manhã, é interessante que a nossa sociedade não é mais moderna nem pós-moderna, ela passou a ser chamada de fluida. É uma sociedade fluida, agora as coisas se misturam, os fluidos eles vão se misturando, se eu pego água e pego álcool e misturo tudo e faz um caldo só, e a sociedade agora é assim, e agora já nem é mais fluida, agora é sei lá o quê, uma sociedade totalmente individualista, que cada um faz o que quer, onde cada um tem os seus valores, onde ninguém aceita mais absolutos. E eu conversava outro dia com alguém, a pessoa falou para mim, olha, você tem que entender de uma vez por todas, André, que não existem absolutos. Aí eu falei, isto é um absoluto para você. Você declara com toda a veemência que não existem absolutos. Então você crê absolutamente que não existem absolutos. Aí ele, não sei. É isso, irmãos. É isso. As pessoas estão confusas. E elas querem mostrar que tudo vai bem. E quanto mais você fala para as pessoas da sua necessidade de reconciliação com Deus, da sua necessidade de
perdão, da sua necessidade de estar em bom relacionamento com o Senhor, com o Criador, com aquele que é dono da vida e da morte, com aquele que julgará cada um de nós num dia determinado por Ele mesmo, as pessoas querem mostrar que tudo vai bem. E às vezes elas vão polvilhando a sua vida com alguns atos de religiosidade, uma demonstração externa de religiosidade. Elas vão a um culto, ou vão a uma missa, ou vão a uma reunião, vão a um encontro, a uma palestra, seja lá o que for. Elas praticam alguns rituais, elas fazem algumas ofertas, elas fazem algumas oferendas, elas fazem o que for que seja colocado diante delas para que seja feito, para que elas possam aplacar a sua própria consciência e mostrar que tudo vai bem. Essa é uma segunda tentação comum aos falidos, assumir uma falsa postura de prosperidade. Tem muita gente andando de carrão e que a geladeira parece uma cisterna. Só tem água. Tem água. E anda num carrão. E aí, outro dia alguém falou para mim, você não tem vergonha de andar com esse carro velho, não? Eu falei, não, é meu. Esse é o melhor carro do mundo, porque é meu. Mas as pessoas querem mostrar muitas vezes aquilo que elas não são, e não é diferente na vida espiritual. Uma terceira tentação comum àqueles que estão falidos é fazer promessas que elas sabem que não cumprirão. A pessoa está numa situação financeira enrolada, as suas contas estão cada vez mais no vermelho, elas estão cada vez mais endividadas, e elas ficam fazendo promessas. E elas falam, não, eu vou trocar o seu carro, meu filho, eu vou mandar você para Nova York, Rebeca, não, para Nova York não. Vou mandar você para qualquer outra cidade, vou mandar você para México, vou mandar você para não sei onde, e ficam fazendo promessas que elas sabem que não têm condições de cumprir. E na vida espiritual não é diferente. As pessoas ficam dizendo, não, eu vou melhorar, um dia eu vou à igreja, sim, eu vou lá, eu vou conhecer. Quantas pessoas você já chamou para vir à igreja, disseram para você que viria e não vieram? Quantas? Porque elas fazem muitas, está lá o Viníciusinho, muitas, porque elas fazem promessas que elas sabem que não irão cumprir. Porque elas estão falidas espiritualmente. Elas não querem se defrontar com a realidade espiritual. Então elas fazem promessas que sabem que não vão cumprir. Uma quarta tentação comum àqueles que estão falidos é pedir mais tempo, né? Não, me dá um tempo aí que eu vou pagar. E aí passa o prazo, não, eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais tempo, até que chega um momento em que o tempo acaba e a dívida é executada, e aí uma série de coisas acontecem na vida daquelas pessoas que estão falidas, e na vida espiritual não é diferente. Elas ficam dizendo, não, hoje não, amanhã, mês que vem, depois que eu entrar na faculdade, depois que eu me formar, depois que eu me casar, depois que eu tiver meus filhos, depois que meus filhos crescerem, e o tempo vai passando. Porque nós presumimos de uma vida a respeito da qual não temos o direito de presumir. Porque a vida, ela é algo extremamente incerto para qualquer um de nós. Não há nenhuma garantia de que nós teremos mais tempo. Não há nenhuma garantia que chegaremos, que eu, por exemplo, daqui a pouco mais de 2 meses, chegarei aos 53 anos. Não há garantias. Eu presumo que sim, eu imagino que sim, estou me preparando para isso, mas eu não sei. E as pessoas ficam sempre pedindo mais tempo, não, e deixando Deus esperando, mas com Deus não há adiamentos. Deus estabeleceu em Jó capítulo 14, versículo 5, diz que os nossos dias estão contados e determinados pelo Senhor. Deus estabeleceu para eles um limite, além do qual nenhum homem passará. E nós não temos todo o tempo do mundo, ainda que sejamos jovens, como esses meninos e meninas que estão aqui, ou que sejamos jovens há mais tempo, como eu, né? Nós não ficamos velhos, nós ficamos jovens há mais tempo, não importa, e nós ficamos, não, hoje não, depois, e com Deus não há adiamentos. Ele estabeleceu um dia, e Ele nos chamará a responsabilidade a juízo, e não podemos procrastinar, não podemos ficar adiando essas questões indefinidamente. Mas, em segundo lugar, eu quero pensar com você a respeito do perdão gratuito. Esse perdão gratuito tem algumas características. Em primeiro lugar, a benignidade do credor. Veja, o texto diz assim, não tendo eles com que pagar,
perdoou-lhes a ambos. Olha que coisa tremenda. Um devia 500, outro devia 50, mas os dois eram devedores. E o que devia 500 e devia muito não tinha como pagar, e o que devia pouco também não tinha como pagar, e o credor sabe disso, então ele chega e fala: você me deve muito, eu te perdoo, você me deve pouco, eu te perdoo também. E na vida espiritual não é diferente. Existem aqueles que viveram na lama, aqueles que se arrastaram na sarjeta, que viveram na prostituição, na promiscuidade, que viveram nas drogas, que tiveram casamentos destroçados, que abandonaram os filhos, que viveram uma vida totalmente perdida por uma série de fatores, por uma série de motivos. Existem pessoas que enveredaram pelo crime, pessoas que já foram presas, pessoas que passaram tormentos quase que inacreditáveis na vida. Esses têm uma dívida impagável, mas existem aqueles que são bons pais, boas mães, bons funcionários, bons patrões, bons cidadãos, bons irmãos, boas pessoas, bons vizinhos, mas também são devedores. E aos nossos olhos humanos, aquele que viveu uma vida na lama deve muito mais do que aquele que viveu uma vida correta. Mas entenda uma coisa: aquele lá e este aqui, os dois são devedores e nenhum deles tem condições de pagar. Essa é a grande realidade. Diante de Deus, não importa a vida que nós vivemos, importa como nos relacionaremos com Deus a partir de hoje, deste momento. E a bondade, a mesma bondade que atingiu este que devia muito, atingiu aquela que devia pouco. Porque a grande realidade é que nenhum dos dois podia pagar. Não importa se eu devo R$1 ou se eu devo 100 milhões. Se eu não posso pagar, eu estou falido. Esta é a grande realidade espiritual diante de Deus. Não importa se eu sou bonzinho, não importa se todo mundo gosta de mim, não importa se eu pago as minhas contas em dia, não importa se eu vivo dando trambique na praça, diante de Deus, eu não tenho como pagar. E a benignidade do credor atinge a ambos. Mas esse perdão gratuito, ele tem ainda uma outra característica, que é o sentido de completude do perdão. É um perdão completo. Veja, ele não chegou para aquele que devia 500 e falou assim: olha, agora eu vou te dar um desconto, você me paga 100 e está tudo certo. Olha, você me devia 50, eu vou te dar um desconto, você me paga 5 e está tudo resolvido. Não! O perdão foi completo. O perdão foi total, o perdão foi absoluto, e Deus não vai chegar para aqueles que se arrependem dos seus pecados e olha, eu vou perdoar, você tem 17.325.423 pecados, eu vou te perdoar 17.525.420, você vai ficar me devendo só 3, não, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, louvado seja Deus, é a completude do perdão. Aquele credor, num gesto de graça, ele chega e elimina aquela dívida. O apóstolo Paulo fala aqui, lá aos Colossenses, no capítulo 4, que Deus pegou o escrito de dívida que era contra nós e o cravou na cruz. Escrito de dívida é exatamente aquela plaquinha que colocaram sobre a cabeça de Jesus, que todas as cruzes que os romanos faziam para crucificar alguém tinham. Ali estava a acusação, o motivo pelo qual eles estavam sendo crucificados. E existe ali naquela cruz de Jesus Cristo, aquela expressão INRI, que eu já disse para os irmãos que aquilo não é INRI, aquilo é um iota, é Jesus Nazarenus Rexio Deorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aquele era o motivo pelo qual Roma estava crucificando Jesus, porque Roma não aceitava que ninguém se declarasse rei, Roma não aceitava ninguém que se colocasse numa posição de soberania, porque o único rei admissível e aceitável era César, era o imperador. Ave César, salve César, esta era a saudação exigida. Então Jesus Cristo é colocado ali, o que está sendo dito ali, ele está morrendo porque se declarou rei. E Paulo diz que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus Cristo cravou na cruz, ou seja, todos os seus pecados, todos os meus pecados, todos os pecados de todos aqueles que creem e crerão em Jesus Cristo, foram cravados na cruz e perdoados, e a nossa dívida foi paga. Por isso Jesus Cristo diz: está consumado, está completo. A vítima morreu, o sacrifício foi aceito, a dívida foi paga, e em Cristo nós temos vida. Amém? É isso.
a completude do perdão. Mas esse perdão gratuito, ele tem uma terceira característica, que é exatamente a efetividade do perdão. Porque, veja, se Joel me deve 500 e não tem com que pagar, se Rebeca me deve 50 e não tem com que pagar, somente eu posso declarar que a dívida deles está paga, não é? Não pode a Viviane chegar e falar assim, olha, Joel, está perdoado, Rebeca está perdoada. Não pode, porque eles não devem a Viviane, eles devem a mim. Somente o credor pode perdoar uma dívida. E Deus é o único credor das almas dos homens. É a Ele que todos os homens são devedores. E só Ele pode pagar, só Ele pode perdoar. O pastor não perdoa, o padre não perdoa, o bispo não perdoa, o rabino não perdoa, o babalorixá não perdoa, ninguém pode perdoar pecados, somente Deus, porque Ele é o único credor. Aqueles que estão falidos financeiramente precisam do perdão do credor. Aqueles que estão falidos espiritualmente precisam do perdão do Senhor. Mas há ainda uma outra característica desse perdão, que é a permanência do perdão. Não foi um adiamento de dívida. Olha, você tinha que me pagar hoje, eu vou te dar mais 3 meses, mais 6 meses, mais um... Não. É um perdão permanente. A partir de agora, você não me deve mais. Acabou a sua dívida. E aqueles que se aproximam de Jesus Cristo arrependidos e dizem, Senhor, me perdoa, Ele não vai dizer, olha, volte amanhã que eu vou te perdoar, volte mês que vem que eu vou te perdoar, daqui a um ano a gente conversa novamente, pode ser que eu te perdoe. Não, aquele que vier a mim, diz Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não há no inferno nenhuma alma sequer que possa dizer que foi a Jesus e foi rejeitado. Aqueles que vão a Cristo recebem perdão, perdão completo, perdão permanente, perdão imediato. E uma última característica desse perdão é a imparcialidade do perdão. Porque Ele perdoou quem devia muito e quem devia pouco. E Jesus perdoa quem viveu bem e quem viveu mal, quem errou muito e quem errou pouco, quem tem a sua vida organizada ou a sua vida destruída. Pastor, a minha vida é uma confusão, venha a Jesus e Ele vai perdoar. Pastor, a minha vida é o caos, venha a Jesus e Ele vai perdoar. Pastor, a minha vida tem sido organizadinha, venha a Jesus e Ele irá perdoar. É a imparcialidade. Ó, vinde a mim todos vós que tendes sede, diz o Senhor, vinde às águas e bebei. Mas em último lugar, eu quero pensar com você, o que fazer para obter este perdão? Em primeiro lugar, reconhecer a dívida e a incapacidade de pagá-la. Veja, o texto diz, um certo credor tinha 2 devedores, um devia lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Está subentendido que, ao serem cobrados, porque há o dia do acerto de contas, né, encontrar uma dívida, sabe que tem uma data para pagar, eu pego um empréstimo no banco e o banco vai me dizer, no dia tal você tem que pagar. Eu pego um empréstimo com alguém e alguém vai me dizer, você me paga dia tal. Então, quando chega a data para o pagamento, aqueles dois não têm condições de pagar. E Jesus Cristo aqui não dá detalhes, Ele fala simplesmente, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. A primeira coisa para receber o perdão é reconhecer a sua dívida e a incapacidade de pagar. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tu sabes, Senhor. Talvez você tenha até tentado de alguma forma, eu tenho buscado melhorar, eu tenho buscado ser uma pessoa melhor, e você vive no dilema do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, porque eu não compreendo, diz o apóstolo, nem a mim mesmo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. E é uma luta constante, eu quero melhorar, eu me esforço, eu suo, eu transpiro, eu me desgasto, eu me esforço, eu uso todos os meus recursos, mas eu percebo que o meu coração é mau e eu não tenho controle sobre o meu coração. Eu não consigo dominar os meus pensamentos, os meus impulsos, às vezes, eles surgem de uma forma muito mais forte do que eu, e eu não consigo controlá-los. Isto é o pecado no coração humano. E é preciso que você chegue e diga, Senhor, eu sou pecador, tu sabes que eu sou pecador, eu quero aqui confessar o meu pecado, eu quero dizer diante de Ti que eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido, eu não tenho forças. Por algum momento, por alguns instantes, eu até acho que consegui, mas logo em seguida eu caio novamente.
Este é o primeiro passo para você receber o perdão e reconhecer a sua dívida e a sua incapacidade de pagá-la. E acoplado a isso, vem esta confissão honesta. Porque há muitos que querem regatear com Jesus. Não, Senhor, eu não sou aquilo que eu deveria ser, mas eu não sou tão ruim quanto aquele outro. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto diante de Deus. Confesse os seus pecados. Derrame o seu coração diante do Senhor, para que você possa receber o perdão. Mas em terceiro lugar, e último, eu disse que seria breve, é valorizar o perdão. O que é valorizar o perdão? Valorizar o perdão, no caso aqui do devedor, seria daqueles 2 devedores, seria eles não contraírem mais dívidas, não é? Eu te perdoei, você me devia, não podia pagar, eu te perdoei. Não faça isso novamente. Não é falar, puxa, obrigado, você é legal, e sair ali, pegar um dinheiro e agora está devendo o Alex. Ou então sair dali, depois vai lá e pede o dinheiro para a irmã Dalva. E vai ali e pega. Nós cantamos, e como eu disse, virou quase que um mantra, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e muitos dizem, sim, Deus é bom, Deus perdoa, mas continuam no pecado. Mas continuam ignorando a oferta de perdão de Deus. Mas continuam achando que Deus vai estar à sua disposição o tempo todo, achando que na hora que eu quiser, Deus vai estar pronto para me ouvir e para me aceitar. Não, se hoje ouvirdes a minha voz, diz Deus, não endureçais o vosso coração. O dia é hoje, é agora, é nesta noite, porque você pode não ter mais tempo, como é uma tentação comum os que devem. Não, eu vou pensar melhor sobre isso, e talvez amanhã, e talvez mês que vem, eu tenho que acertar algumas coisas na minha vida. Não, a hora é agora, é deixar o pecado, é se arrepender da vida que tem levado, é buscar o perdão de Deus, é receber esse perdão e mudar de vida. A palavra no grego para arrependimento significa mudança de mente, é pensar de novo. Numa sociedade que o que menos se requer de nós é que pensemos, é que reflitamos sobre alguma coisa, o Evangelho te convida a pensar, a repensar a sua vida, a repensar as suas escolhas, a repensar a sua conduta, a repensar as suas decisões, a repensar aquilo que você tem feito, a repensar o caminho que você tem trilhado, é pensar de novo, é mudar de direção. Eu estou indo nesta direção e eu viro 180 graus e eu vou na direção oposta, é afastar-se do pecado, é correr em direção a Deus. Metanoia, pense de novo. Pense novamente. Para onde a vida que você tem vivido está levando você? Que tipo de satisfação ela tem trazido para o seu coração, para a sua alma? É uma satisfação momentânea, de euforia, de agitação, e de festas, e de pessoas, e de movimento, e de música, e de barulho, e de som? Ou é aquela satisfação perene que enche o seu coração e num momento de quietude você pode dizer, Senhor, obrigado, porque eu sei que eu estou nos teus braços. Ah, Senhor, eu tenho sofrido, eu tenho enfrentado dificuldades, eu tenho chorado, há problemas de saúde, há problemas de família, há problemas financeiros, há muitos problemas emocionais, muitos, Senhor, mas a vida que eu tenho andado está na tua presença e eu tenho paz no meu coração. Se você não pode dizer isso, então eu digo para você, pense novamente. Se você precisa de subterfúgios para esquecer de quem você é, para esquecer do que você tem vivido, para esquecer de como está a sua vida, você ainda não recebeu o perdão das suas dívidas. E eu digo a você nesta noite, arrependa-se e venha para Jesus. E nós cantamos no começo, em 2 músicas diferentes, dizendo que Deus é bom. Nós cantamos que tudo que temos vem do Senhor. Nós cantamos sobre graça. E há mais uma música agora no final que fala sobre, é tua graça que me basta, essa. É tua graça que me cura. É tua graça que sustenta a minha vida. Nós vamos cantar essa música neste momento. Quero pedir a você para ficar de pé. Valorizar o perdão é honrar este perdão que Jesus oferece. E é chegar a Ele dizendo, Senhor, eu quero ser perdoado. Eu quero algo que realmente faça
e dê sentido real à minha vida. Eu quero, Senhor, receber este perdão. Eu quero, Senhor, que as minhas dívidas sejam pagas, porque eu sei, Senhor, que Tu és o meu credor. Eu estou em dívida contigo e um dia eu serei chamado para prestar conta desta dívida. E eu quero desde agora receber este perdão, para que quando o dia do acerto final, do ajuste de contas final chegar, eu vou estar de pé na Tua presença, eu vou estar com a minha alma curada, eu vou estar com o meu espírito em paz, eu vou estar salvo e vou desfrutar eternamente da Tua presença. Se você ainda não tem esta certeza, não é amanhã, não é daqui a meia hora, é hoje. Aonde você estiver aí, abaixe a sua cabeça, coloque a sua vida diante de Deus, peça a Ele que tenha misericórdia de você. E sabe por que o Evangelho é boas novas? Porque ele diz que em Cristo Deus salva pecadores. E a boa nova, a boa notícia é que se você fizer isto nesta noite, você receberá o perdão, não meu, não desta igreja, mas o perdão de Jesus. Faça isso e que o Senhor te abençoe.